Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Continuando o estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros pelo Espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, nós vamos nos lembrar que nos capítulos anteriores, André Luiz ele está descrevendo aquela sessão mediúnica que está acontecendo, né, na residência de Dona Isabel. Então, todos os preparativos anteriores à sessão, os dois planos, né, o plano físico e o plano espiritual. Então, ele está dando uma ideia para todos nós daquilo que acontece antecipadamente. Agora, no trabalho ativo, que é o capítulo, né, André Luiz ele vai dar continuidade ao estudo dessa sessão mediúnica que está ocorrendo lá. Vamos lá à leitura, então. A interpretação de Bentes. Bentes era aquele espírito encarnado, né? Nos capítulos anteriores ele aparece como doutrinador, e aqui no caso ele é um palestrante, ele é um quem faz a interpretação de um espírito, de um emissário de nobre posição, pelo que está falando aqui. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, do plano espiritual, né? Presente à Assembleia, ela era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Então, ele estava interpretando a mensagem daquele emissário, né, de posição elevada, e ali no plano espiritual todos estavam prestando muita atenção na interpretação desse bem desencarnado. E continuando, na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, né? Tal qual se diria na linguagem comum. Então, aquela falta de concentração de todos que estavam ali presentes estavam afetando tanto a interpretação, né, feita pelo Bentes, como Dona Isabel também, né, organização mediúnica, porque ela era uma médium, né, e receitista. Naquela época, os médiuns, eles transmitiam do plano espiritual receitas médicas, né? Então, aquilo estava também atrapalhando a recepção de Dona Isabel. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Então, o plano espiritual, ele consegue detectar, ele consegue ver as imagens projetadas por nós quando estamos numa sessão mediúnica. Toda assistência, ela é percebida pelo plano espiritual. Se a pessoa está lá em pensamento, se ela está divagando em suas ideias, então tudo isso é visto. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Então, alguns devagavam na vida física, né, no que eles teriam que fazer, e outros estavam assim consternados, impacientes, porque não estavam conseguindo o objetivo que os tinha levado até lá.
Aniceto, que não perdia ocasião de nos prestar esclarecimentos novos, ele considerou discreto. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Então, não adianta a gente ficar assim numa posição de quem está meditando. O que vale é o nosso pensamento. Se o pensamento não está lá, pouco adianta, né? Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Quer dizer, se na vida física todos nós temos assim ideias levianas, somos teimosos, não observamos conselhos, né? Tudo isso nós praticamos fora, lá dentro, com certeza, a nossa mente não vai ficar concentrada também. Boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então, é necessário para que se unam os pensamentos no momento, o quê? Que todos os integrantes, eles tenham atividades mentais de meditação, mas de ordem superior, não pensando em pequenas coisas. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque esses se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Então, o que ele está falando aqui? Que durante a semana nós temos uma determinada postura e não nos concentramos, não meditamos, não pensamos naquilo que está acontecendo ali naquela sessão. Se nós não temos esse hábito fora, lá dentro também dificilmente, naqueles poucos minutos, nós vamos nos concentrar e ter um pensamento reto. Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Reparei, aí o André Luiz está falando, reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, do plano espiritual, se tornaria impossível qualquer proveito concreto. Quer dizer, os encarnados, se dependesse apenas deles, não haveria um proveito completo para aquela sessão mediúnica. Isidoro, desencarnado, e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrina de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados, que estavam todos concentrados. No grupo desses, dos desencarnados, não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto.
Terminada a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, desencarnado, pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente a essa reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Então, ela está perguntando, essa senhora se aproximou do Isidoro, desencarnado, e estava perguntando, porque a filha dela estava presente fisicamente naquela reunião e ela queria ter um contato direto com ela. O interpelado, seu Isidoro, mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. E aí ele vai falar: minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido, que seria aquele trabalhador superior, Então ele não estava julgando viável aquele pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade sem repousar indevidamente nos seus braços. Quer dizer, ela teria que resolver sozinha as suas dificuldades e se lembrar do exemplo da sua mãe na Terra, quando encarnada. E como a senhora denotasse tristeza, o Isidoro, desencarnado, continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender o seu pedido. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. Quer dizer, a ela também faria mal aquilo. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Se prenderia a mãezinha afetuosa e sensível. E talvez a irmã, você, se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Quer dizer, a filhinha ia sentir o colo da mãe novamente, ia se depositar nele, e ela, tão sensível, a mãe desencarnada, ela poderia perder aquela escalada que ela estava tendo espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto seu coração de mãe deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço de seu suor e lágrimas quando estava na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua feição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la, perturbar você, compreende? Não se atormente com essa impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto, quem sabe? Amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Então, ela não poderia se comunicar com a filha diretamente, mas ele está dizendo, Isidoro, aqui da possibilidade em sonho de se encontrar com a filha, durante o desdobramento
da filha, né, no corpo físico. A interpelada sorriu, confortada e obtemperou. É verdade. Devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas, para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. E o esposo espiritual de Isabel, o Isidoro, tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve adquirir os remédios indicados, e quando obtém esses remédios por obséquio dos amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, não estou perturbado com isso. Como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Então, ele está lidando com esse Amaro como se fosse uma criança, desprezando todos aqueles medicamentos, todo aquele trabalho que está sendo feito a seu favor. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado, que é o trabalho, e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Então, esse pedido também foi negado, né, a esse Amaro, que não levava em consideração, né, ele agia como uma criança, né, ele criticava tudo aquilo, e ele não correspondia àquele tratamento que era feito. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, quer dizer, uns diferentes dos outros, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Então, era muito difícil aquele trabalho, porque muitos que estavam frequentando ali não estavam levando aquilo a sério. O trabalho era imenso por parte deles. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido. Mais belo é dar do que receber. Bom, resumindo, né, esse capítulo aqui, né, nós vimos que no trabalho ativo mostra como os médiuns novatos em conhecimentos evangélicos, eles podem causar desarmonia numa reunião mediúnica. A concentração em trabalhos de natureza espiritual é definida e porque alguns pedidos nem sempre devem ser atendidos para o nosso próprio bem. Muitas vezes aqueles pedidos não são atendidos para o bem dos encarnados e dos desencarnados.
para o bem dos próprios necessitados. Bom, por hoje nós terminamos esse capítulo, né? E daqui a 15 dias daremos continuidade a esse estudo. Fiquem com Deus e até lá.